Boa noite, gente. Tudo bem? Pode se assentar. Tudo bem? Amém. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui. Uma alegria enorme estar com vocês. Eu amo essa igreja. Eu amo a vida do Luiz, da Monique. Amo essa família. E amo vocês também, porque Deus tem construído, né, uma amizade, uma aliança. Me lembro no dia lá, né, no dia 14 de janeiro, uma rapaziada boa foi lá com o pastor Luiz lá para nos ajudar na limpeza da igreja. Muitos aqui devem saber, nós fomos acometidos por uma enchente lá no Jardim América. E naquele dia foi terrível, né? Então o Luiz esteve. Quem são os homens que estavam lá? Levante suas mãos aí. Rapaziada, é isso? Pô, essa rapaziada aí deu um show lá em Jardim América. Obrigado aí de coração, Luiz. E é isso, né? O Luiz aprontou uma comigo aí nesses dias. Fiz um convite para ele estar com a gente no nosso congresso de família, mas ele agora, o cara tá só para outros estados. E aí não pôde estar com a gente lá. Aí me ligou esses dias, falou: poxa, cara, você tá brabo comigo ainda, cara? Pô, me chama para pregar na Simples aí, cara. Então a gente está aqui também para anunciar que no dia 16 de junho, né, Luiz? Num domingo à noite. Então você também está convidado, o pastor Luiz vai estar pregando lá na Simples, um domingo à noite aí. Então a gente está aqui falando em primeira mão. Então vai ser bênção demais nós estarmos ali. Amém? Você está feliz com Jesus? Amém. Fecha os teus olhos. Vamos orar. Você é batizado no Espírito Santo. Se você ora em línguas, abre os teus lábios e comece a falar aí no teu secreto em línguas. Comece a... Cadê o meu irmão do teclado? Me ajuda, por favor. Vem aqui. Eu não tenho costume de fazer isso não, mas queria que você me ajudasse. Espírito Santo, nós queremos te convidar nessa noite. Nós queremos te dar toda a honra nesse lugar. Nós queremos te dar toda a glória aqui. Nós não queremos que seja mais uma reunião, mais um culto, mais uma conferência, mais um congresso. Não, Senhor. Nós queremos a Tua presença, Senhor. Nós queremos a Tua presença nesse lugar, Senhor. Nós queremos, Senhor, te render honra e glória, Senhor. Nós queremos te dar o nosso melhor, Senhor. Nós queremos te dar aquilo que o Senhor merece. Nós queremos te dar aquilo que o Senhor deseja receber. Fala conosco hoje. Eu te confesso que eu estou dentro de mim num mix de... Eu estou assim... Pode olhar para cá. Eu estou com o meu coração assim porque... Eu preguei uma mensagem na Simples Igreja na semana passada, no nosso congresso de famílias. E essa palavra está queimando meu coração. Eu te confesso que essa semana eu fiquei aí diante de Deus, tentando entender o que era para falar aqui. Eu tinha uma palavra no meu coração e nós preparamos a palavra, enviamos a palavra, mas eu percebo que Deus quer falar conosco. O pessoal da Simples vai me perdoar, mas vocês vão ouvir a mesma mensagem da semana passada. Eu percebo que Deus quer ministrar o nosso coração hoje. Pode tocar. Então você que é da Simples Igreja e ouviu essa mensagem na semana passada, você vai ouvir de novo. Só que dessa vez sem os slides.
Eu não sou de fazer isso. Acho que é a segunda vez que isso acontece comigo. Mas eu tenho uma palavra no meu espírito nessa noite. E não é a palavra que eu enviei ontem para o pessoal da mídia daqui. Queria até pedir perdão ao pastor Hugo, que me ajudou com os slides, com tanto carinho. Um dia eu vou pregar essa mensagem, não é simples, mas a palavra que Deus traz ao meu coração para hoje é outra. Então não vai ter slide não, tá, gente? Mas eu estou ruminando dentro de mim aqui, examinando o meu coração. Eu percebo que Deus quer falar conosco hoje. Amém? Diga para essa pessoa que está ao seu lado assim: você foi marcado para gerar. Você não vai carregar a marca da esterilidade. Amém? Glórias a Deus. Tá com os slides aí? Pô, me dá aí. Vê se eu, não sei se dá para mandar pro pessoal lá, se dá tempo. Vê aí o pessoal da mídia aí. Vê aí o Silas. Dá um show lá, varão. O Silas é midianita também. Vê aí se dá. Eu acho que vai ter que mudar o formato por causa da tela. Se não der, vai assim mesmo. Amém? Glória a Deus. Você sabe o que o Jorginho fez lá na igreja? A gente tem um copo lá da Simples, que tinha, né? O copo da Simples. Ele foi pregar lá na igreja, ele olhou o copo e falou: gostei desse copo, eu vou levar ele para mim. Eu falei: mas eu só tenho ele. Ele falou: você tinha, agora ele é meu. Ele levou o copo, cara. Ele levou o copo da igreja. Eu falei: caraca, bicho. Aí ele falou: eu gostei muito desse copo. E ele levou o copo. Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo 6. Alabashuri andarabacalaba. Areme calabashuri anderebe calabashuri anderebe calabas. Ane njori alabasubi anderebe kai. Anyandore me calabashuri anderebe calabas. Ine karamashuri andarabasuria. Eu não sei o que Deus vai fazer aqui hoje, mas Deus vai fazer alguma coisa aqui no nosso meio. 2 Samuel, capítulo 6, eu estou lendo na versão da NVI, no verso 23. Está escrito assim: e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. 2 Samuel 6, 23. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Amém? Preste atenção. O pastor Jorginho, ele esteve lá na igreja no sábado passado, e ele esteve falando sobre um tema, e o tema era que nós somos imparáveis. Nós somos imparáveis em Deus. Mas Deus, em alguns momentos, pode nos parar, e só Deus pode fazer isso, nos parar para nos ativar. Por exemplo, em Babel, Deus parou. Na igreja primitiva, Deus ativou. A palavra que Deus colocou no meu coração para o nosso congresso de família, e eu quero compartilhar contigo hoje, é sobre ser imparável e marcados para gerar. Deus me fez e Deus te fez para sermos estéreis, para dar frutos, e frutos que permaneçam. Mas existem algumas coisas na nossa vida que podem fazer com que eu e você venhamos a deixar de ser essas pessoas que Deus programou. Cara, é certo que Deus te fez
para dar frutos, e frutos que permaneçam. É certo que Deus me fez e Deus te fez para dar certo, mas eu e você precisamos olhar para dentro de nós e ver se nós carregamos algumas marcas que nos atrapalham a dar frutos. O texto que nós lemos fala a respeito de uma mulher chamada Mical. E eu quero falar sobre dois personagens, o segundo personagem mais para o final da mensagem. Mas a gente vai falar bastante sobre a vida dessa mulher. Se a gente conseguir lá os slides, a gente vai ter muito mais detalhes. Ih, olha aí, meu Deus, povo, que bacana, hein, gente? Glória a Deus, gostei, hein? Valeu, Silas, valeu, gente. Estou feliz. Vamos lá. Deu uma travada aqui, vamos lá. Mas deixa eu indo falar. Isso aí. Vamos fazer a nossa confissão de fé. Vamos lá? Você pode me ajudar? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Mais uma vez. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém? Aleluia. Oi? Travou aí? Não sei se sou eu que estou errando aqui o... Vê aí, Ronald. Enquanto o pessoal vai... Isso aí, já foi, agora foi. Agora foi. Não, show. Gente, preste atenção. Essa é uma pergunta que eu e você precisamos entender. Marcados para gerar ou marcados para a esterilidade? A escolha é pessoal. Essa mulher que nós acabamos de falar, essa mulher que nós acabamos de ler, apenas um versículo. A história dela é muito triste. A história dela é muito difícil até de entender. Mas tem muita coisa que a gente precisa entender, tem muita coisa que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Quem aqui já fez alguma cirurgia, por exemplo? Alguém aqui tem alguma cirurgia? Alguém fez uma cirurgia, sim ou não? Sim. Você já parou para pensar que você recebeu uma marca no seu corpo? Obrigado, Ronald. Você recebeu uma marca no seu corpo para que você pudesse estar aqui vivo? Você já parou para pensar nisso, que quando você estava doente, alguém precisou abrir o seu corpo, fazer uma ferida em você, para que você pudesse ter vida? Então a gente traz a conclusão do seguinte, que cicatrizes são marcas em nós, para que a vida fosse continuar. E um detalhe em relação à cicatriz: cicatriz não dói, cara. Não é verdade? Eu fiz uma cirurgia de vesícula alguns anos atrás. Eu tenho a marca da cirurgia aqui, eu não sinto dor. Mas o médico precisou abrir o meu corpo para poder chegar no local que estava doente e poder me curar. E por isso eu estou aqui, por isso você está aqui. Então eu e você podemos carregar algumas marcas na nossa vida, mas eu e você que vamos decidir se nós vamos olhar para essa marca e lembrar da dor e ficar paralisado na dor, ou se a gente vai olhar para essa marca e falar assim: doeu muito, mas eu estou vivo por causa dessa marca. Então sou eu e você que vamos escolher se a marca que a gente carrega é uma marca de continuidade ou se é uma marca de morte. Então Mical, ela carregava nela muitas marcas, mas ela também tomou as suas decisões. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite, amém? Então, marcados para gerar ou marcados para a esterilidade? A escolha é pessoal. A esterilidade ou a frutificação são definidas pela capacidade de lançar no esquecimento, ou seja, no ato de renunciar aos argumentos da amargura. Esse é um texto do pastor Danilo Figueiras. Cara, a esterilidade, olha isso, a esterilidade ou a frutificação são definidas pela capacidade de lançar no esquecimento. Por exemplo, eu não fico olhando para a minha cicatriz e lembrando constantemente do que aconteceu. Mas, por exemplo, está tomando um banho, está sem camisa, está em algum lugar, você olha e você fala assim: cara, eu me lembro. Por exemplo, eu desmaiei 2 vezes em casa. Desmaiei indo para o hospital por causa de uma crise de vesícula. Eu não sabia o que era. Mas a cura veio quando eu decidi entregar a minha vida na mão de um médico. E quando eu estava na mão do médico,
eu não tive crises de falar assim, cuidado, hein? Ó, não deu nem para fazer isso, hein? Tu vê lá o que é que tu vai fazer comigo, hein, cara? Não. O que é que eu precisei fazer? Eu precisei dormir. Me colocaram para dormir. Então Deus tem uma cura para derramar sobre as nossas vidas hoje. Mas você vai precisar dormir na mão do médico hoje. Deus vai tocar dentro de você hoje e vai te mostrar coisas. Deus vai trazer luz, coisas e situações que estão impedindo a sua vida, talvez, de estar gerando filhos e frutos espirituais. Nós estamos num congresso de família, uma conferência, e eu quero dizer para você, uma das coisas que mais machucam pessoas é o fato de ficar lambendo o seu passado. É o fato de ficar se lembrando do que, mas me fiz isso, fez aquilo e coisa e tal, ppp. Olha, Deus me trouxe aqui hoje como um profeta nessa noite, para dizer para você o seguinte: tem que colocar não uma pedra em cima, mas a Bíblia em cima. Amém? Glórias a Deus. Nós podemos escolher olhar para uma cicatriz e lembrar da dor que tivemos, ou olhar para a cicatriz e pensar que tem vida pela frente. Você olha para a dor, você olha para um problema, você olha para uma adversidade, você olha para uma situação adversa, você que vai ter que tomar essa decisão. Ou você decide hoje lembrar que doeu, que teve problema, que teve situação difícil, desconfortável, sabe? Mas tem vida. Quantas pessoas foram operadas aqui? Nós estamos aqui. Então, o mal não te parou. A ofensa não te parou. A dificuldade não te parou. A amargura não te parou. Você está aqui, mas pode ser melhor. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses, no capítulo 3. Oh, aleluia. Filipenses, no capítulo 3, verso 13 e verso 14. O apóstolo Paulo, ele dá uma palavra para nós. E ele fala: irmãos, acho que está aqui na tela. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. A decisão de esquecer é pessoal, a decisão de deixar as dores para trás é pessoal, mas a falta de coragem de esquecer compromete e mata uma próxima geração. Deixa eu só voltar um pouco aqui a falar sobre o porquê que o apóstolo Paulo falava esse tipo de coisa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Você para pensar. A vida do apóstolo Paulo, ele tinha motivos. O apóstolo Paulo, ele tinha motivos que o impedisse de romper. Ele tinha motivos que o impedisse de andar para frente. Muitos. Tem um que para mim é o que mais me marca. Cara, você carregar a marca na sua vida de ter matado alguém deve ser difícil demais. A Bíblia diz no livro de Atos que o jovem Saulo consentiu na morte de Estevão. A Bíblia vai dizer que as roupas de Estevão estavam nas mãos de Saulo. Eu fui dar uma pesquisada e aprendi o seguinte: que quando a roupa daquele que foi morto estava na mão de uma pessoa, a decisão, o sim para a morte de alguém era dessa pessoa que estava segurando a roupa. Então o Saulo naquele momento, ele talvez não tenha dado nenhuma pedrada, mas o sim para poder tirar a vida de Saulo de Estevão foi de Saulo. Agora você imagina, aquele que perseguia, agora ele é chamado por Deus. Então você imagina o tanto de coisas que Saulo, e se transformando em Paulo, não ouvia a respeito dessa situação. Pensa a respeito também dos pensamentos dele. Ou você acha que ele teve uma amnésia e ele esqueceu do que aconteceu com Estevão? Não, isso não aconteceu.
Mas o que o apóstolo Paulo está deixando registrado aqui é que talvez existam coisas que te persigam, existam coisas que te marcaram, mas essas marcas, elas não podem ser marcas para produzir em você esterilidade, desde que eu e você estejamos com os nossos olhos no Senhor. Quem olha muito para trás, uma hora vai bater. Quem olha muito para trás, uma hora vai bater. Então o apóstolo Paulo, ele deixa isso registrado para mim e para você. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ei, preste atenção. Ninguém vai poder fazer você esquecer algo que aconteceu contigo. E eu não estou aqui para diminuir ou menosprezando a sua dor. Eu não estou aqui para poder dizer assim, não é para tanto. Não, quem sabe? Não, você tá... não é essa a nossa intenção. A minha intenção aqui nessa noite é dizer para você o seguinte: existe solução. E talvez a sua vida esteja marcada, talvez a sua vida esteja amarrada e você não consegue gerar frutos, não consegue mais ser feliz, porque os seus olhos estão lá no que foi feito com você. Então só gera filho quem libera a ofensa. Amém? Então a decisão de esquecer é pessoal, a decisão de deixar as dores para trás é pessoal, mas a falta de coragem de esquecer compromete e mata uma próxima geração. Por que nós estamos falando isso? Por causa desse versículo que nós lemos primeiro. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Então pensa, olha só, em uma sociedade que já era muito machista, e uma mulher que não tinha filhos era terrível. Para uma mulher que não tinha filhos homens ainda era pior ainda. Mical carregou até a morte a marca de nunca ter gerado filho. Mas por quê, cara? O que aconteceu na vida dessa mulher? Os porquês, o que aconteceu com ela? Quais são as marcas que essa mulher carregava na vida dela? Ao olhar para a vida dessa mulher, podemos pensar que ela morreu estéril. E ponto final. A gente pode olhar, Luiz, e falar assim: mais uma pessoa. Foi só mais uma pessoa. Morreu estéril, enterrou, acabou a história dela. Mas nós precisamos entender que poucas mulheres na Bíblia sofreram tanto como ela. A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos dar uma olhada em 1 Samuel, capítulo 18. 1 Samuel 18, verso 25 ao verso 28. Todos encontraram? Digam amém. Aí fala assim, Saul ordenou que dissessem a Davi: o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, Davi e seus soldados saíram e mataram 200 filisteus. Ele trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi e que sua filha Mical o amava. Olha isso. Qual que é a história dessa mulher? O texto vai dizer o seguinte: num tempo em que Deus já tinha abandonado Saul e já estava chegando o tempo de Davi herdar o trono, Saul, por inveja, teve uma ideia. Falou assim: eu vou oferecer uma das minhas filhas. Até então tinha 2 filhas. Falou: vou oferecer uma das minhas filhas e vou colocar essa minha filha como uma isca. A ideia era o seguinte: colocar Davi na linha de frente. Você está comigo aqui sim ou não? Só os que estão dormindo aí digam amém. Amém? Está dormindo? Não dorme não. Vou colocar a minha filha como uma moeda, como uma isca. A primeira filha Davi não quis. Pela segunda filha Davi quis. E o nome dela é Mical.
Só que Davi foi para a guerra e ao invés de matar 100, ele matou 200. E o texto aqui também vai dizer que Mical amava Davi. Então, de fato, Mical amava Davi. Mical é um exemplo de uma vida sofrida. Foi usada como moeda de troca. Amou Davi protegendo-o da morte. Foi abandonada por Davi em sua fuga. Casou novamente. Tudo isso parecia estar dando certo, mas... Então o que acontece? Mical, ela é dada como moeda de troca para Davi. Eles passam a morar juntos. A ira de Saul se acende ainda mais. E aí Saul tem uma ideia, é o seguinte, tem que matar. E aí ele manda alguns soldados para matar Davi. Mical tem a ideia e falou assim: vou fazer um boneco aqui com roupa de cama, e vou falar que é Davi e vou dizer que ele está doente. Quando os caras chegaram lá, ela falou assim: não, ele está doente. Os caras voltam. Quando ele chega lá, quando os soldados chegam em Saul, Saul fala: e aí, mataram o cabra? Ele falou: não, não matou não, o cara estava doente. Não, volta lá e mata. Aí Mical vai e fala assim: Davi, se adianta, vai embora, porque eles vão voltar e agora é para te matar e não vai ter jeito. Preste atenção nisso. A mulher que amava Davi, essa mulher, ela passou por cima do próprio pai para proteger Davi. E ela dá uma ordem dizendo: Davi, vai embora. Só que Davi foi embora mesmo. Só que Davi foi embora mesmo. Por 10 anos Davi abandonou a vida dessa mulher. A sua mulher. Olha que marca terrível. A mulher que salvou, que se colocou na frente, que arrumou um problema com o próprio pai por amar Davi. Cara, que história triste. Que história triste. Mas tem aquele ditado que diz, né? Tudo que está pior pode piorar. Não é verdade? Então, a Bíblia vai dizer a respeito da vida dessa mulher o seguinte: ela abandonada agora estava, ela agora conhece um homem chamado Paltiel. E a Bíblia vai dizer que esse homem honrava a vida dela. Então, tudo parecia que estava voltando para o devido lugar. Ela voltou a ser amada. Ela encontrou uma pessoa que estava honrando a vida dela. Mas, vamos. E Davi, olha, o texto está aqui, ó, 1 Samuel 3, 14 ao 16. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo, olha isso: entregue-me minha mulher Mical, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. Diante disso, Isbosete mandou que tirassem do seu marido Paltiel, filho de Laís. Mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa e ele voltou. Cara, pensa nisso. A mulher foi abandonada por 10 anos, encontra um novo amor. Agora ela está vivendo bem, está sendo honrada, está tudo bacana, está tudo legal. Agora Saul morreu. Quem herdou o trono? Davi. Davi chegou no trono e falou assim: traz a minha mulher, traz Mical, porque eu conquistei, eu fui para a guerra, eu conquistei, eu tenho direito em tê-la. Só que agora Davi já tem mais 2 mulheres. Aí você pensa na cena: esse homem chamado Paltiel está feliz com Mical. Davi agora manda um homem lá atrás. O homem vai, chega na casa lá deles dois e fala: ó, Davi mandou você ir para casa. Eu fico pensando na conversa. Você imagina na cabeça de Mical falando: ó, eu o amei, eu o salvei da morte, ele me abandonou por 10 anos, eu arrumei um novo amor, agora ele está mandando eu ir para lá. Mas agora já tem mais 2 mulheres. Olha aqui, gente, que coisa terrível. E o mais terrível, Luiz, esse homem Paltiel vai atrás no cortejo. Você imagina, o cara levando Mical, e o cara devia estar olhando para ela e falou assim: não vai não, não vai não. E o cara falou para ele assim: rapaz, volte. E eu até brinquei lá na Simples dizendo, ele deve ter olhado para Paltiel e falou assim: perdeu, mano. Cara, que sofrimento na vida dessa mulher. Que marcas que essa mulher carregava na vida dela.
Que marcas que essa mulher carregava na vida dela? Pense, Mical foi usada pelo pai, abandonada pelo marido, substituída por outras mulheres, arrancada à força do homem que a amava para voltar para Davi, que não tinha sensibilidade alguma com a sua vida. Cara, de repente, você foi traído, de repente você foi traída, de repente te amarguraram, de repente você está machucado, ferido, ferida. De repente produziram marcas terríveis na sua vida. Talvez você carrega essas marcas tenebrosas na sua vida. Talvez ninguém nem sabe das coisas que fizeram em você. Mas se hoje, se você ouvindo essa palavra, se você não permitir Deus de entrar nesse lugar, para te tirar desse lugar, você corre um sério risco de estar no lugar certo, ouvindo a mensagem certa, cultuando ao Deus certo, sem gerar filhos, sem gerar frutos, sem gerar nada de bom para Deus. Essa mulher tinha direito ou não de ser amargurada? Pode ser sincero. Tinha direito ou não de ser amargurada? Cara, quanto sofrimento, quanta coisa ruim que aconteceu com ela. Humanamente falando, preste atenção. Eu estava até conversando com os pais aqui do Vasco, né? Eu tenho o meu filho menor joga aqui no Vasco também. E eu estava falando com alguns pais a respeito disso. Eu sei que foi ruim o que fizeram com você. Você tem o direito. Você tem o direito de ter amargura no teu coração. Mas olha, preste atenção nisso. A amargura é um direito para não ser usado. A amargura é uma cadeia. A amargura bloqueia as possibilidades da esperança e da reconciliação. Por mais que Mical tenha sido tão ultrajada, tão ferida, tão machucada, tão magoada, por mais que ela tivesse tanta coisa ruim dentro dela, tanta coisa que fizeram contra ela, sabe? Tanta mágoa, é um direito para não ser usado. É um direito para que a gente possa ir em Deus. E não é fácil, mas olhar para a situação e falar assim: cara, eu não quero mais carregar esse lixo dentro de mim. Eu não quero mais carregar essa marca dentro de mim. Porque eu quero gerar. Porque em Cristo eu fui marcado para gerar. Eu não fui marcado para esterilidade. A minha casa, ela tem o direito de ser uma casa feliz. O meu casamento tem o direito, tem marcas, tem dores, tem situações desconfortáveis, mas em Deus você tem o direito de ser feliz. Esse texto é mais uma citação do pastor Danilo Figueiras. A mágoa e a amargura são capacitores de esfriamento espiritual e desesperança. E são capazes de roubar de nós a alegria para sempre. Sabe por que eu escrevi isso? A Arca da Aliança representava o que para Israel? A Arca da Aliança representava o que para Israel? A presença de Deus. E a gente se lembra, quem lê a Bíblia aí sabe, a Arca da Aliança foi roubada. A Arca da Aliança foi roubada. E quando a Arca da Aliança foi roubada, o que está escrito? Foi-se a glória de Israel. Foi-se a alegria de Israel. A esperança de Israel. Querido, Israel passou por essa afronta. Mas Davi, então, tem um plano de recuperar a Arca da Aliança. E eles conseguem fazer. O texto vai dizer que Davi consegue trazer a Arca da Aliança de volta para Israel. A Arca da Aliança passa no meio da nação. O povo celebrava, o povo se alegrava. Davi estava dançando. Afinal de contas, a glória, a alegria que tinha sido roubada, agora estava voltando.
Mas pessoas amarguradas, pessoas feridas, pessoas que carregam dentro de si essa marca da esterilidade, essa marca, sabe, da tristeza, elas não conseguem ver alegria em nada. E o texto vai dizer que Mical estava da janela do palácio. Ela não celebrou, ela não se alegrou. E quando ela encontra com Davi, a Bíblia vai dizer que ela desprezou Davi dentro do seu coração. Ei, preste atenção, nós não estamos aqui diminuindo a sua dor e nem a dor de Mical. Mas a arca voltou. Ela poderia olhar para a arca, ela poderia ir em direção à presença de Deus e falar: está doendo, eu não tenho vontade de perdoar, eu não tenho desejo no meu coração de reconciliar, mas a tua presença voltou, a tua glória está aqui, eu me submeto, eu me humilho, porque na tua presença a alegria, a tristeza salta de alegria. Está doendo sim, estou chorando, está muito difícil, eu fui ultrajada, eu fui machucada, magoada, eu estou triste, mas a tua presença tem o poder de me restaurar. Então, enquanto todos estavam celebrando, havia alguém dentro do palácio que estava desprezando. Deixa eu te falar uma coisa. Você está na igreja, você está aqui nesse lugar, e Deus pode operar aqui hoje, e a sua vida nunca mais será a mesma. Mas não vai cair uma pedra do chão em cima da sua cabeça, e você vai ter uma amnésia e nunca mais você vai lembrar. Não, cara, isso não vai acontecer. Mas o Espírito Santo, Ele pode te operar hoje. Ele pode tirar o que está ruim do lado de dentro. Ele pode fazer, sabe, deixar uma cicatriz em você hoje. Mas quando você olhar para essa cicatriz vai virar um lindo testemunho. Você vai olhar para dentro de você, as pessoas vão te perguntar e vão falar: como que você carrega essa marca e ainda é feliz? Você vai dizer: porque o médico que me operou, ele é maravilhoso. O médico que me tocou, o médico que tocou nessa parte da minha família aqui, ele fez um trabalho incrível, maravilhoso. Ninguém consegue fazer. Só ele poderia fazer isso. Cara, Mical teve essa condição e desprezou a presença de Deus. Mical teve essa oportunidade, mas a Bíblia diz que até o final da sua vida ela morreu estéril, sem gerar filho algum, nem homem nem mulher. A mágoa, a tristeza, a amargura, a falta de liberação de perdão, a falta de reconciliação envolve a nossa vida e nos impede de gerar, gente. E nos impede de gerar. O povo de Deus é um povo marcado pela superação. E a superação vai trazer de volta a fertilidade, a vida e a alegria para os nossos lares. Querido, o povo de Deus é marcado pela marca da superação, gente. Quantas coisas você já superou? Quantas coisas eu já superei, gente? Quantas lágrimas eu já derramei na minha vida como pastor? Cara, eu sou novo. Eu não tenho um pai pastor, um tio pastor, um avô pastor, um irmão pastor. Eu sou o primeiro pastor da minha casa. Pô, eu vou te falar um negócio, é ruinzão. Isso aí que o Luiz falou, ele faz comigo, eu faço com ele. Porque ele não tem pai, tio, avô, não tem um parente pastor, eu também não tenho. Então eu tenho ele e ele tem a mim. E a gente faz isso. Ele chora comigo, eu choro com ele. Eu também carrego marcas na minha vida. Eu também carrego marcas de coisas que falaram de mim. Eu carrego marcas de pedrada. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Vai lá na Bíblia, naquela parte de Hebreus que fala dos heróis da fé. Todos os heróis da fé foram marcados por marcas de dores mesmo, de coisas que fizeram contra essas pessoas. Cara, só entra para a história quem supera a dor. Só entra para a história quem supera a dor.
Deus me trouxe aqui hoje para que um bálsamo seja liberado sobre a Peniel. É chegado um tempo de cura sobre a Peniel. É chegado um tempo de restauração, de renovo sobre a tua casa. É chegado um tempo de uma liberação, de uma alegria, de uma espontaneidade poderosa sobre as nossas igrejas. Superação, a marca de José. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. José passou por tudo isso: desprezo, traição, calúnia, incoerências da vida, sofrimentos. Mas José carregava a determinação interior de não ser uma vítima da amargura. Aí vamos lá, vamos fazer uma comparação com a vida de José e a vida de Mical. Tudo que José passou, Mical também passou. Todo sofrimento, cara, se parecem muito. Se parecem muito. O sofrimento de um com o sofrimento do outro. Só que Mical decidiu ser uma vítima da amargura, ser uma vítima da ofensa, ser uma vítima da tristeza. Enquanto que José decidiu não ficar sendo vítima, sendo vitimizado por aquilo que ele enfrentou. Cara, José foi traído pelos da sua casa. José foi semeado num lugar que não era dele. E esses dias Deus tem colocado isso no meu coração. A Bíblia diz que se o grão de trigo caindo na terra, se ele não morrer, ele não vai gerar. Mical foi jogado na terra humilhada, mas ela decidiu não morrer. Ela decidiu viver, estar viva para o problema dela. E ela não gerou. José foi jogado na terra como uma semente. E José decidiu morrer para ele mesmo. E só dá fruto quem morre. Só dá fruto quem morre. Então José e Mical passaram por tudo isso. Só que José, ele decidiu o quê? Não ser uma vítima da amargura. Que tipo de marca você está determinado a carregar em sua casa? A marca da fertilidade, da produtividade, ou a marca da esterilidade? É uma decisão minha e sua. Ou eu pego tudo que fizeram contra mim, e você pega tudo que falaram de você, fizeram contra você, e joga por fora, joga por terra, e vai dar fruto, e vai gerar. Ou você vai viver em cima desse mal, vai viver em cima desse problema, e você vai ser infeliz para sempre. E vai chegar no fim da vida, sabe? E a vida pode dizer para você assim: não gerou nada. Não gerou nada. Depois de tanto sofrimento, José não estava preparado para matar. José estava pronto para gerar. Presta atenção. Mical morreu sem gerar. Por quê? Cara, com tudo que aconteceu com ela, tanta tristeza, tanta amargura, tanta coisa ruim. E José, tanta coisa ruim, tanta coisa que aconteceu com ele. Mas o que a Bíblia fala sobre ele? Vamos dar uma olhada? Gênesis 41, verso 50 ao verso 52. Olha o que diz a Sagrada Escritura. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José. Então vamos lá. Mical passou por tudo que passou, Dani. Morreu sem gerar filhos. José passou por tudo que ele passou e ele teve filhos. Mas o maior barato é o que está por vir. Ao primeiro nome, ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Então José, que foi machucado, ferido, jogado em um lugar que não era o lugar dele,
caluniado, inventaram uma opção de coisa dele. Ele teve o primeiro filho. E o nome do primeiro filho dele, gente? Manassés. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Olha isso. E ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Cara, sou eu e você que vamos decidir quais são os nomes que nós vamos dar para as coisas que estão acontecendo conosco. Então preste atenção. Preste atenção. Tem muita gente querendo gerar Efraim, mas Efraim só pode nascer quando Manassés nascer primeiro. O que significa isso? Enquanto Manassés não nasce, Efraim fica retido. Enquanto eu e você não pegarmos o sofrimento que foi produzido contra nós, enquanto eu e você não pegarmos a mágoa, a amargura, a ofensa, e pegarmos isso e dar o nome de Manassés, fala assim: Manassés, cara, Manassés nasceu. Eu decido pegar todo o mal que foi feito contra mim. Eu vou fazer disso o nome de um filho. Eu vou fazer nascer coisas disso, porque eu vou decidir morrer para essa situação. Ei, deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Em nome de Jesus eu quero declarar isso sobre a tua vida e sobre a tua casa. Deixa Manassés nascer hoje. Deixa Manassés nascer hoje. Não adianta desejar Efraim. Não adianta desejar ter prosperidade na casa. Não adianta desejar ter dias melhores dentro de casa. Não adianta desejar Efraim enquanto Manassés não nasce. Tem que deixar Manassés nascer. Então, ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Cara, o lugar onde te machucaram, a terra que você tem sofrido, o problema que você tem enfrentado, pode ser transformado num lindo jardim. A situação que você está enfrentando, nós podemos pegar isso e dizer: Senhor, Manassés nasceu, eu estou pronto para receber Efraim na minha vida. Então eu quero te falar, Manassés significa isso: eu me esqueci de todo o sofrimento da casa do meu pai, eu me esqueci de tudo que fizeram contra mim. Eu quero dizer para você nessa noite: perdoa quem tiver que perdoar, libera quem você precisa liberar, abre o teu coração para quem você precisa abrir o teu coração. Deixa Manassés nascer, porque quando Manassés nascer, Efraim vai vir correndo atrás da tua casa. Efraim vai vir atrás de você, e a paz vai ser estabelecida, a bonança, o refrigério. É impossível viver algo novo enquanto o passado se fizer presente. É impossível. Gere Manassés e acesse Efraim. A escolha é sua. A escolha é sua. A escolha é sua. Fique de pé no seu lugar, aplauda a palavra de Deus. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus.